O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. Essa passagem fala sobre o Senhor ser o nosso pastor. Sendo o Senhor nosso pastor, quando diz que nada nos faltará, isso está dizendo que nós temos que confiar nele, que está sabendo que ele supre as nossas necessidades, que ele sempre sabe o que é melhor para a gente, né? Porque às vezes a gente acha que porque o Senhor é o nosso pastor e a gente não tem falta de nada. Aí a gente às vezes observa, eu tenho falta de paz. Eu tenho falta de algo na área financeira. Seja qual for a área, você sente falta. Mas se você tem o Senhor como teu pastor, você tem confiança nele. Você sabe que ele vai prover tudo o que você precisa. Você não vai se desesperar. Isso é ter o Senhor como seu pastor. É confiar que ele está te guiando, que ele está te protegendo, que ele está te guardando. Entende? Então, o Senhor ser o nosso pastor, é isso que significa o cuidado, o zelo que ele tem por nós e a confiança que nós vamos ter nele. Ainda que em algum momento você esteja tendo falta de alguma coisa, você vai ter confiança que o teu pastor vai suprir as tuas necessidades. Às vezes a gente diz assim, o Senhor é meu pastor. Mas aí, quando você tem o Senhor como teu pastor, você precisa também saber que o pastor também corrige. O pastor, ele supre as necessidades, mas ele também corrige. Existe o tempo do curral. Que nós, como pastor, nós somos as ovelhas. A ovelha não fica o tempo todo na pastagem. Tem um tempo de curral. Tem um tempo de ficar preso. Então, tem que saber qual é o processo que está passando. Tem vezes que a ovelha está no deserto. Ela não vê o pastor. E ela se sente só. E às vezes com medo. Mas ela tem que confiar que o pastor não vai abandonar. Ainda que ele tenha dado uma saidinha, ele vai voltar logo. Entende? Mas o Senhor, ele não sai. Ele fica conosco. Quando a gente não sente a presença do Senhor, do nosso pastor fiel, é porque nós não estamos buscando essa presença. É nós que estamos nos afastando, porque ele não se afasta da gente. Mas a gente se afasta dele, conforme a desobediência. Digamos, o Senhor diz, fica aqui, tu vai para lá. Faz isso, tu vai fazer o que tu bem quer. Então acaba que você se sente só, sente com medo, se sente abandonado. Então nós precisamos reconhecer a necessidade que nós temos do nosso pastor para nos pastorear, para cuidar. Então a gente precisa falar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, me ajude. Reconhecer que nós somos pequenos, que nós somos falhos. Pedir, Senhor, me mostra onde eu estou errando para que eu possa acertar. Às vezes nós erramos com a nossa família e não percebemos. Nós não tiramos tempo para dar a atenção que eles precisam e cobramos atenção. Não tiramos tempo para ter comunhão com eles e cobramos deles a comunhão, a união, o carinho, o amor, o respeito. Nós precisamos fazer a nossa parte para que a gente possa ser retribuído. E tudo que nós temos passado, nós temos parcela de culpa. Com o nosso comportamento, com o nosso modo de viver. Mas eu não fiz. Nós precisamos pedir Espírito Santo. Me mostre onde eu estou errando, para que eu possa viver da forma que Deus quer. A forma que Deus quer que a gente viva é porque é o melhor para a gente. Mas como nós somos muito desobedientes, queremos fazer a nossa vontade muitas vezes. E aí vem as consequências dolorosas. Estou passando por isso que é vontade de Deus. Não é. A vontade de Deus é que a gente tenha vida abundante. É por isso que a palavra do Senhor diz assim, sede transformado pela renovação da vossa mente. Mas para isso diz, não se conformeis com este mundo. Antes, por quê? Se nós nos conformamos com as situações que estamos passando, nunca teremos mudança. A gente tem que observar o nosso comportamento, como a gente tem agido com outras pessoas. Muitas vezes a gente pensa em fazer algo para alguém para agradar a pessoa. Mas às vezes o que agrada aquela pessoa é você sentar
e dar um pouco de atenção para ela, conversar com ela, ouvir ela. Mas você está tão desesperado para falar que você fala, que não deixa o outro falar. É algo que nós precisamos do Espírito Santo. É por isso que Jesus Cristo disse que nos daria o Espírito Santo, para ser o nosso ajudador. Está escrito lá no livro de João, João 6, no 26, que fala que o Espírito Santo virá e será o nosso ajudador. E nos fará lembrar tudo o que Jesus Cristo nos ensinou. Para a gente lembrar, a gente precisa saber. Então, nós precisamos estudar a Bíblia para saber o que Jesus nos ensinou. E se quer saber, o livro de Mateus fala, o livro de Marcos, de Lucas e o Evangelho de João. Eu aconselho a começar a ler o Evangelho de João, prestando bem atenção o que é que está escrito, porque tudo que está escrito ali serve para nós vivermos uma vida melhor hoje. E nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar a viver essa vida da forma que Deus quer. Para que a gente possa amar nós mesmos, para que a gente possa amar as pessoas, para que a gente possa viver de uma forma. A forma que agrada a Deus é que a gente ame. E a gente amando a nós mesmos, a gente vai ver o nosso comportamento errado para que possa ser corrigido, consertado. Então é algo que nós precisamos nos observar. E também nós, como filhos do Senhor, como ovelhas desse pasto, como filhos o Pai corrige e como ovelhas o pastor corrige. Então nós precisamos observar a correção do Pai, a correção do pastor, para que a gente possa viver essa vida aqui na terra com excelência, servindo ao próximo como a nós mesmos. Em nome de Jesus, que tenhamos sabedoria para aceitar a correção do Pai, a correção do pastor, que tenhamos sabedoria para nos corrigir e viver aqui na terra da forma que agrada a Deus e que agrada aos outros e servirá de bênção para a nossa vida, em nome de Jesus.